Apocalipse, quando o fim é só o começo. Autor: César Andrade Marques de Azevedo. E-mail: cesarazevedo@terra.com.br. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Salmo 45, 17. Esta é uma produção do site www.cesarazevedo.com.br. Conhecendo a palavra para ser transformado pelo poder de Deus. Meu pedido a você com base na palavra de Deus: rogo-vos, irmãos, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus, e que este meu ministério seja aceitável aos santos, e possa entre vos recobrar as forças. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Romanos 15, 30, 33. Permita-me posicionar você no Apocalipse. Apocalipse 1, 1, 2. A profecia, o que brevemente deve acontecer. Deus executou diversos juízos ao longo da história. Vamos conhecer os principais juízos divinos. Conhecer fatos futuros sempre excitou a curiosidade da humanidade, como foi o caso dos discípulos de Jesus. Certa vez eles estavam diante do Templo de Jerusalém, motivo de admiração de todo judeu, centro da vida religiosa de Israel. Naquele dia ouviram Jesus falar que o templo seria destruído. Os discípulos imediatamente perceberam que esta destruição representava um terrível juízo sobre Israel. Foi quando perguntaram ao Senhor: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Lucas 21, 7. Devemos ter a mesma disposição dos discípulos de conhecer as profecias que estão ainda por cumprir, pois Deus não faz coisa alguma sem antes revelar o que pretende fazer aos seus servos. Amós 3, 7. A destruição do Templo de Jerusalém é apenas um dos exemplos de cumprimento das profecias bíblicas. Outros juízos foram aplicados coletivamente, sobre famílias, cidades, povos e mesmo sobre toda a humanidade a um só tempo, como aconteceu no dilúvio. Noé fora avisado que Deus não suportaria mais a continuidade da violência que se alastrava sobre a terra como câncer maligno. Durante 120 anos, enquanto Noé construiu uma arca segundo o modelo divino, pregou para que os homens se arrependessem. Como estes não fizeram caso da advertência, o dilúvio veio e foram salvos apenas Noé e sua família, bem como os animais e aves por eles separados. Gênesis 7, 13, 14. Outro juízo, de menor magnitude, mas não menos terrível, foi o que se abateu sobre Sodoma e Gomorra. Deus enviou 3 anjos para verificar as condições morais destas cidades. Os espias do Senhor quase foram vítimas de sodomia, pois os moradores dali pretendiam abusar sexualmente dos anjos. Os varões cegaram a todos, obrigando Ló e sua família a saírem apressadamente daquele local sem olhar para trás. A mulher de Ló virou-se para contemplar a cidade e converteu-se instantaneamente numa estátua de sal. Gênesis 19, 26. Porque o Senhor fizera chover enxofre e fogo sobre aquelas cidades. Gênesis 19, 24. Os discípulos perguntaram quando se daria a destruição de Jerusalém. O Senhor respondeu: alguns dos que ali estavam podem ter presenciado o cumprimento daquela profecia de não ficar pedra sobre pedra do templo. Lucas 21, 6. Pois ela foi cumprida 40 anos depois, no ano 70 DC, quando o exército romano, comandado por Tito, saqueou, incendiou e destruiu completamente a cidade de Jerusalém e o templo, em particular, com a morte de mais de 1 milhão de judeus. Wikipédia. Nos dias de Jesus uma notícia deixou estarrecida a população: Pilatos ordenara a morte de alguns galileus, cujo sangue fora misturado aos sacrifícios que os judeus ofereciam a Deus no templo. Ao que Jesus acrescentou que nem a morte daqueles homens nem a de outros 18 que morreram com a queda da torre de Siloé devia causar admiração, porquanto qualquer que viesse a experimentar a morte sem arrependimento haveria de sofrer a perdição eterna. Lucas 13, 5.
Juízos divinos como o dilúvio ou enxofre e fogo na verdade é a antecipação de um fim que é certo para todo ser humano, isto é, sua própria morte, posto ser esta o salário do pecado. Romanos 6:23. Portanto, o meio como se dá a morte não diz coisa alguma em si mesmo, mas a morte em si é o cerne do problema humano. Isto porque a morte é, na verdade, o juízo divino decorrente da desobediência do primeiro casal no jardim do Éden. Naquela época o homem tinha à sua disposição a árvore da vida e teria sua vida perpetuada pelo alimento daquele fruto se não tivesse comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ato este que causou a aplicação da sentença divina, a morte. Gênesis 2:16-17. Quando os discípulos questionaram acerca do templo, eles compreendiam que Deus é soberano, podendo antecipar o seu juízo sobre uma coletividade, como foi o caso do dilúvio, de Sodoma e Gomorra e da destruição do templo de Jerusalém no ano 70 DC. Logo, qualquer pessoa que tenha bom senso, que reconheça a morte como um juízo divino, que sabe haver limite para o pecado praticado, há de buscar conhecer e compreender as advertências divinas, principalmente as profecias bíblicas. Nós precisamos entender que a aparência das coisas não representa sua realidade intrínseca. Assim como muitos judeus não se deram conta da iminente destruição de Jerusalém, ainda que tenham sido avisados pelo Senhor, esta geração do século XXI poderá incorrer no mesmo erro. Quem participa da construção de um edifício jamais imagina que um dia ele cairá. Quem esteve sentado, comendo seu lanche no shopping center de Osasco, jamais poderia conceber que debaixo de seus pés o acúmulo de gás formava uma potente bomba prestes a explodir. Quem fora trabalhar no World Trade Center no dia 11 de setembro de 2001, jamais iria prever que, horas depois, toda aquela estrutura viria abaixo. O mesmo se pode dizer do globo terrestre, que parece circundar a órbita solar em sua trajetória ininterrupta, contudo caminhado para um fim ainda mais terrível. Isto porque a palavra de Deus anuncia não a destruição de um templo, de uma cidade, de uma nação, mas da própria terra e do céu, e este não será um juízo localizado, mas de dimensões cósmicas, como está escrito. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Segundo Pedro 3:7. Todos estes juízos não são nada comparado com o juízo final. Este dia será tão terrível para todos aqueles que forem julgados no grande trono branco que o próprio céu e a terra hão de fugir da presença de Deus. Leia por você mesmo. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. Apocalipse 20:11. Só há um meio de fugir da ira vindoura: crer em Jesus Cristo. Está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 13:16-18. Os juízos de Deus estão acontecendo diariamente, por meio da morte, o juízo final está se aproximando. Jesus Cristo está voltando. No próximo vídeo vamos demonstrar que precisamos ser vigilantes e apercebidos. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Salmo 45:17. Esta é uma produção do site www.cesarazevedo.com.br. Conhecendo a palavra para ser transformado pelo poder de Deus.